Como 2026 está começando e provavelmente você deve estar procurando ou encontrando várias sugestões, dicas, conselhos de como se organizar, de como ser mais produtivo, de como montar um plano, de como levar melhor o ano de 2026, enfim, toda essa coisa de começo de ano em que a gente quer fazer melhor do que no ano que passou. Eu queria trazer a maneira que eu tenho de olhar para essas coisas, de olhar para um planejamento anual e tentar te mostrar algumas ideias que eu penso que podem complementar tudo que você está vendo por aí. A começar pelo primeiro ponto, eu não acredito numa rigidez de um plano. Por que eu não acredito na rigidez de um plano? Para eu explicar isso, eu vou partir da ideia do ultraaprendizado do Scott Young, que basicamente desenvolveu uma metodologia de estudos que ela é feita para você desenvolver uma habilidade dentro de um tempo determinado. Então a ideia do ultraaprendizado é: você vai estabelecer um projeto de desenvolvimento de habilidade e vai desenvolver essa habilidade dentro desse espaço de tempo. Essa ideia é muito interessante, ela me agrada muito porque quando o Scott Young estabelece uma habilidade, o que ele está fazendo é estabelecer um objetivo nítido, claro, e uma linha de chegada que é descritível. Descritível existe? Eu não sei se essa palavra existe, mas o que eu quero dizer é: o projeto do Scott Young no ultraaprendizado, ele só funciona porque você sabe apontar que chegou lá. Agora eu vou te dar um outro exemplo que é contrário a isso. Elton, eu quero estudar filosofia. Quando você chegou lá na filosofia? Nunca. Você nunca chegou lá. Então o que acontece com a maioria das pessoas que eu conheci na minha vida, o que acontece comigo quando começa um ano? Boa parte dos objetivos, eles podem, por mais que as pessoas coloquem, este ano eu vou emagrecer 30 quilos, este ano eu quero juntar 500 mil reais. Ainda assim, no fundo, no geral são um objetivo, as pessoas estão perseguindo coisas que não têm fim. E quando uma coisa não tem fim, não dá para ter um projeto que você consiga executar dentro disso, porque você não consegue manter uma coisa para sempre. E essa me parece ser uma lei obrigatória da vida, porque a vida é material, certo? A gente tem um corpo e coisas. E o próprio do material é a degradação, né? Todo material degrada. Inclusive, todo material degrada se você não fizer uma manutenção dele. Então, o natural de qualquer coisa material é que ela pereça e ela se destrua se ela ficar parada. Se eu deixar esse celular parado aqui, em 1, 2, 3, 4, 5 anos ele vai estar pior do que ele é hoje, ele vai se degradando. Se eu deixar esse caderno parado aqui, com o tempo ele vai se degradar, não é à toa que os livros vão ficando amarelos e coisa e tal. Como o próprio do material é degradação e a gente está no mundo material e a gente tem um componente material que é o nosso corpo, apesar de nós termos um componente não material, vamos chamar assim, imaterial, para não colocar uma conotação religiosa nessa coisa, nesse nosso lado alma, espírito e por aí vai, a gente é fadado a ver a degradação das coisas ao longo da nossa vida. Então, isso, por alguma razão que eu não sei explicar, se estende ao nosso comportamento. Nós não conseguimos manter um determinado comportamento por tempo indeterminado. Então, quando começa o ano, duas coisas tendem a acontecer. As pessoas, eu vejo que recomeçam a colocar os seus objetivos dessa forma, e elas vão olhar muitas vezes para esses objetivos que precisam de um tempo de permanência que não dá para dizer qual é.
porque elas estão perseguindo algo que está, de certa forma, fora do controle delas. Então eu vou usar o exemplo do dinheiro para isso, porque vai ser útil para eu explicar o que eu quero explicar. Eu sinto que eu vou dar várias voltas aqui nessa conversa até eu chegar onde eu quero. Vamos supor que você estabeleça que você quer juntar 100 mil reais em 2026. Qual é o problema disso? O problema é o tanto de dinheiro que você recebe não está no seu controle 100%. É uma coisa muito menos do que, 50% controlável. É muito difícil controlar isso. Você não tem como estabelecer. Porque uma oportunidade que aparece está completamente fora do seu controle. Um chefe que você tenha pode simplesmente demitir do dia para a noite. Uma empresa que você tenha pode sofrer um impacto econômico de mercado amanhã, uma sanção governamental, um movimento tecnológico e simplesmente cair em desuso e deixar de servir como ela servia antes e, portanto, perder faturamento muito rápido. Então, muitas vezes, os objetivos que a gente estabelece de ano novo envolvem vários aspectos muito fora do nosso controle. E aí vem o ponto. Isso leva a uma confusão mental comum, que é passar a acreditar que você controla coisas que você não controla. Então, por isso que eu estou usando o dinheiro de exemplo, porque o dinheiro sozinho, ele não é uma boa meta. Ele tende a ser uma meta muito ruim. Tanto que a maioria das pessoas que eu conheço não bate suas metas financeiras. E não é à toa que a gente tem educador financeiro à torta e à direita, e ainda assim as pessoas, por mais educação que elas recebem, elas continuam sem bater as suas metas financeiras, porque muito da meta financeira está fora do seu controle. E aí eu vou transpor isso um pouco. Eu tenho um amigo meu, que é muito bom entendedor de finanças, que me ajuda com os meus investimentos, e ele sempre me fala: Elton, bota um objetivo concreto para o uso do teu dinheiro. Do tipo, eu quero ter uma casa em 2029. E aí você vai começar a guardar dinheiro para ter esta casa. Eu quero comprar um carro em 2027. E você vai juntar dinheiro para este objetivo. E por que eu acho que essa tese de estabelecer um objetivo material, não só no sentido comportamental de agora eu estou guardando dinheiro para a casa que eu vou comprar, ela ajuda nesse sentido também. Mas por que eu acho que ela é uma tese que funciona de fato? Onde eu acho que está o grande valor dessa tese? É que, uma vez estabelecida a coisa material e colocada uma certa mensuração, eu consigo parar de olhar para um acúmulo indefinido e eu posso mudar o meu olhar imediatamente para coisas dentro do meu controle. E não é tão simples aceitar, cara, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis da vida, aceitar que as coisas que não estão no nosso controle. A gente tem uma tendência, me parece, muito natural de tentar assumir o controle de tudo. Por uma espécie de sensação de segurança e estabilidade que a gente tem quando a gente acha que está controlando determinadas coisas. E aí vem um parêntese muito importante, né? Quando a gente começa um ano, muito do sentimento que guia as pessoas a determinarem os seus objetivos e as suas metas é o sentimento de segurança e de estabilidade. Qual é o problema da segurança e da estabilidade? É que as duas são coisas não permanentes. E aí vem um ponto importante, tá? Sempre que você baseia a sua felicidade em uma coisa que não é permanente, você vai se frustrar e viver triste, e vai ter uma tristeza correspondente. Como a segurança é certo, ela não existe como
elemento permanente. Eu posso estar seguro agora, dentro da minha casa, vir uma ventania, um ciclone e destruir o meu telhado e de repente eu me vejo inseguro. Eu posso estar seguro agora, dentro da minha casa, e chegar um grupo de 5 ladrões fortemente armados e acabou minha segurança. Eu posso estar tranquilo no sítio e aparecer uma cobra e daqui a pouco uma outra cobra e eu não consigo lidar com essas cobras e de repente aí minha segurança desapareceu. Então, estou usando uns exemplos bem simples para mostrar que, como a segurança não é um elemento permanente, não faz sentido algum eu estabelecer a minha felicidade nisso. E a gente tem que perceber que, a minha opinião, tá? Nessa vida, a gente não tem uma felicidade permanente. Só dá para ter felicidade permanente uma coisa imutável, né? Essa é uma regra lógica quando você começa a pensar. E é por isso que o próprio Aristóteles chega à conclusão de que só tem como você ser feliz quando você contempla o bem máximo, que é uma espécie de Deus para ele, né? Que hoje no mundo cristão ocidental que a gente vive, o natural da maioria das pessoas é falar, bom, esse Deus é o Deus cristão, é Jesus Cristo, que inclusive é o que eu acredito. Mas entendendo que só dá para ser isso, vamos voltar para a vida real e você vai ver que como aqui nessa terra não tem nada que é permanente indefinidamente, ou seja, tudo é variável no geral. Hoje eu posso estar bem e amanhã eu estou mal de saúde. Então, eu não posso... Tudo que a gente tem aqui é uma sensação de felicidade, é um toque. Eu tenho certeza que você já percebeu isso. Parece que felicidade é um negócio que você tenta agarrar e ele escapa o tempo inteiro. E aí você vai ter um dia que você fala, cara, eu tô feliz. E daí a pouco vai passar um tempo e você fala, cara, não tô feliz. E parece que você nunca consegue permanecer feliz. É impossível. Como é impossível permanecer feliz, e de fato eu acho que a gente está sempre buscando essa sensação de alegria, de felicidade, de bem-estar. Só que a gente confunde. A gente tenta estabelecer as metas e os objetivos achando que a gente vai chegar num lugar onde a gente agarra isso daí. Então eu acho que todo esse papo começou num parêntese desse vídeo, né? Como a segurança é um fator não permanente e a estabilidade é por definição não dá para ter estabilidade, já que a vida é a instabilidade, né? Então, a primeira coisa que tem que acontecer quando começa o ano é eu esquecer, ou eu começar um processo de convencimento de que se eu estou fazendo as coisas para ter segurança e estabilidade, eu vou fatalmente fracassar, entendeu? Assim, é inevitável o fracasso. Assim, eu estava pensando uma outra coisa, né? Um parêntese dentro do parêntese. É inevitável que eu estava olhando pessoas bem mais velhas do que eu, assim, com 70 anos de idade. E eu pensei, cara, é inevitável que o meu corpo vai ficar cada vez mais feio e pior. Ele vai deteriorar com o passar do tempo, certo? Então, eu não posso... Eu posso cuidar do meu corpo, eu posso ir na academia, eu posso querer ficar bonito hoje e tal, mas eu não posso depositar a minha felicidade no meu visual. Eu não posso. Porque em algum momento eu vou ter que me enfrentar de frente esse fato de que a tendência, ou é uma lei da vida, de que eu vou ficar mais feio. Então se eu deposito a minha felicidade, a minha beleza, que ela já é pouco existente, tudo que está acontecendo eu estou postergando o momento fatal de que eu vou ter que me encarar no espelho e falar, eu não tenho como fazer isso mais. Assim, a partir de agora eu só fico mais feio, entendeu? E por que eu estou jogando esses dois parênteses? Porque quando começa o ano, existe esse sentimento de que esse ano vai e de que uma coisa permanente está para chegar.
E existe um sentimento que acompanha muitas pessoas e que já me acompanhou também, de que você está sempre quase lá. Muita gente tem esse sentimento. Parece que eu estou a um passo de estar lá. E esse lá, ele não existe. Porque nós não temos um objetivo intermediário na vida permanente. Porque só tem um objetivo final possível, que é construir algo que tenha valor de eternidade. Então, você vai ver que algumas pessoas consideram isso de fato algo religioso e espiritual. Não, eu estou construindo para conquistar um céu. Você vai ver que outras pessoas pensam nisso numa forma de legado. Eu vou construir uma empresa que eu vou deixar, um produto que vai perdurar depois da minha morte. Você vê como as pessoas pensam nesse legado em forma de nome mesmo. Eu vou ser uma estrela, eu vou ser o número 1, eu sou o Ayrton Senna, entendeu? Eu vou ser um grande piloto, meu nome vai ficar marcado na história. Isso aqui, então, por mais que existem várias variações desse conceito de deixar algo para a eternidade, mas é fácil concluir. Esse é o único fim real, esse é o único objetivo possível que dá para perceber como final, de assim, ó, eu tenho que viver a vida para chegar nesse lugar. E esse lugar só faz sentido se ele tem valor de eternidade. É por isso que você nunca chega lá. Porque todos os lá que a gente estabelece ao longo da vida, eles são temporários. Eles são impermanentes. Eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá eu vou descobrir que existe algo depois. E de novo, e algo depois, e aí isso aí só acaba quando você morrer. Então, quando você sentar para pensar nas tuas metas, para pensar nos seus objetivos, vamos fechar os dois parênteses de uma vez. Eles não podem ser definidos como o ponto focal da felicidade. A felicidade está conquistada quando isso acontecer. Porque esse é um erro primário básico. Ou seja, só nos resta uma opção contrária, que é: eu vou ter que descobrir como que faz para ser feliz agora, com o que eu tenho hoje, do jeito que as coisas são hoje. E isso é muito complicado. Por que isso é complicado? Porque a gente já entendeu, a felicidade terrena, ela é uma impressão, né? Eu agarro e ela escapa. Cara, eu tava no sítio esse final de semana e eu sentei, uma hora eu tava assim, parado, observando todo mundo e pensando, neste exato momento, eu tô feliz pra caramba, velho. Estou absurdamente feliz neste exato momento. E o meu pensamento seguinte, assim, imediato foi: amanhã eu não vou estar igual hoje. Por quê? Amanhã, que vai ser segunda-feira, eu vou ter as demandas do trabalho, eu vou ter os problemas dos clientes, eu vou ter que pensar em como fazer dinheiro, eu vou ter que lidar com as pessoas que trabalham comigo. Então, assim, todas as obrigações vão surgir e eu não vou mais estar simplesmente aproveitando. Qual que é uma das formas de descrever a felicidade eterna? É que você vai estar simplesmente parado para sempre aproveitando. A gente poderia rebaixar isso daí para esse termo, né? Que é isso, né? Eu vou ficar lá contemplando Deus. É muito difícil entender isso aqui. Então, para mim, a única forma de eu conseguir ter uma ideia do que é isso são esses momentos em que eu sento e eu falo: uau, tô olhando meus filhos brincando e eu estou feliz. E aí eu percebo que isso não dura. Então, eu fiz essa outra volta, por quê? Como tudo que nós temos é essa sensação de felicidade, só tem um jeito de você fazer isso, que é, vamos dizer assim, a moda Viktor Frankl.
neste momento, na circunstância atual, do jeito que está a vida agora, o que é que a vida está exigindo de mim e que eu preciso fazer e que eu preciso mudar para que eu consiga continuar o meu caminho, o meu trajeto. Porque o Viktor Frankl tem um momento, em um dos livros dele, eu não me lembro qual, que ele fala isso. Se você está num momento da vida em que a circunstância não tem como mudar nenhuma circunstância, é porque a vida está exigindo alguma mudança interior tua. Ele fala isso em outras palavras, tá? Eu até queria pegar esse livro para ver se eu acho que está no livro mais clássico dele, assim, o mais popular, né? Que é Em Busca de Sentido. Mas enquanto eu pego aqui para tentar encontrar, o que eu quero dizer com essa parte é, quando começar o ano, você, ao invés de estabelecer objetivos como se a chegada desses objetivos fosse a satisfação pessoal, você deveria fazer a pergunta de como eu encontro a felicidade agora. Olha que coisa interessante ele fala aqui, né? Em última análise, viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do presente. Então, é sempre a felicidade, ela está sempre associada a você lidar com a situação presente, atual, tua, que não tem como ser descrita de forma genérica num vídeo de YouTube, num tutorial de vida, num curso de desenvolvimento pessoal, não tem como. Num livro, não tem como. E aí eu volto lá pro começo do vídeo para eu puxar de volta essa coisa importante do estabelecimento de metas e do que está no seu controle. Não dá para eu fazer um plano organizado e determinado e fechado e cravado na pedra de qualquer coisa que seja. Não dá. Assim, uma prática comum, benéfica, incrível, maravilhosa para você, para sua empresa, é você sentar e colocar um plano de 5 anos, um plano de 10 anos, onde eu quero estar daqui 5 anos, onde eu quero estar daqui 10 anos, onde eu quero que a minha empresa esteja. Isso é incrível, isso é muito bom de fazer, isso deve ser feito. Acontece que isso daí é tipo uma estrela guia que está lá no céu e você está indo atrás dela, mas sabendo que essa estrela também está se movendo. Ela também está se movendo. Então, esse meu plano, ele tem que ser revisto constantemente para eu fazer 2 perguntas importantíssimas dele. A primeira é, eu ainda quero este plano? Eu olho para esse plano. Por exemplo, a gente está numa empresa aqui, existe um plano para 2029 com várias coisinhas, assim, vários objetivos muito bons. E aí a pergunta na prática é isso. Pô, de tudo isso aqui que está nesse plano, eu ainda quero tudo isso aqui? Vamos supor que eu estabeleça, o meu plano é que a minha empresa em 2029 tenha 250 funcionários. Daí, minha empresa em 2029 tenha 200 mil clientes. E daí, é importante que eu faça essa pergunta o tempo inteiro. Eu ainda quero isso daqui? Então, a cada 2, 3, 4 meses, você olha de novo. Eu ainda quero isso daqui? Essa é a primeira pergunta importante. A segunda pergunta importante que deve ser feita sobre o teu plano que você montou é: isso daqui ainda é o que deve ser feito? Porque quando você monta um plano ele tem 2 aspectos. Ele tem o aspecto final, bom, é aqui que eu quero chegar,
A linha de chegada do plano é essa, porque um plano só faz sentido se ele for um plano para algo, então ele é um plano para um fim. E o segundo aspecto de um plano são as etapas para atingir esse fim. Então a primeira pergunta é sobre o fim. Eu quero. A segunda pergunta é sobre as etapas. Essa etapa ainda é correta? Ela ainda é verdadeira? Você imagina o seguinte, a Nokia tinha um plano. E aí eles nunca... Não estou falando que isso aconteceu, mas imagina que eles nunca se perguntaram. Ainda é possível chegar nesse plano produzindo esse tipo de celular? Daí imagina que eles simplesmente deixaram de existir por causa disso. Por quê? Esqueceu-se de perguntar se ainda era possível cumprir aquele plano daquela forma. Então o que você tem que fazer não é estabelecer um monte de meta, um plano perfeito. O que você tem que fazer é o seguinte, entender que nenhum plano vai te dar a felicidade que você não encontrou agora. Nenhum plano, porque essa sensação de felicidade só é possível de capturar no presente e ela não pode estar associada a absolutamente nada desta vida. Porque todas as coisas dessa vida são passageiras, são impermanentes e a felicidade só pode depender de algo permanente. Caso contrário, eu estou sempre voltando no começo. Minha felicidade depende de eu ter R$1 milhão. Eu tenho R$1 milhão, você vai descobrir que ter R$1 milhão vai passar a ser uma coisa comum e você não vai mais ser feliz com aquilo. Você vai mudar para R$10 milhões. E isso é indefinidamente. Não, minha felicidade está em arrumar uma mulher. Eu vou estar com a minha mulher, vai ser bom. Aí você vai descobrir, por incrível, a coisa mais incrível do mundo, que vai ter dias que você não quer conversar com a tua mulher, vai ter dias que você vai brigar com a tua mulher, vai ter dias que a tua mulher não quer falar com você, que você vai perceber vários defeitos que você... Aí você vai... Não é... A felicidade não estava nisso. A felicidade, parte do que me faz feliz, certamente está numa escolha minha de fazer algo para esta mulher. Isso é uma coisa incrível do casamento, inclusive. É um negócio, eu não sei explicar essa parada, mas porque a minha mulher me faz incrivelmente feliz. Porque por alguma razão, sei lá como é que se explica o amor, sacou? Mas por alguma razão, eu me sinto absurdamente feliz em fazer ela feliz. E é isso que me faz feliz. Você entendeu? Que não é que ela me faz feliz. É porque eu consigo, por causa dela... Nossa, é muito complexo explicar isso agora, eu tô pensando. Eu escolhi ela como objeto de felicidade ou de doação de tudo que eu tenho. Então, você tem que entender que o objeto é filosoficamente dizendo. Eu olhei pra essa mulher e eu falei, a Milene, minha esposa, é para quem eu vou dar tudo que eu tenho. Então, a felicidade do casamento, cara, isso é muito louco, né? De pensar. Ela tá no sacrifício. Porque eu escolhi abdicar de tudo para fazer tudo que ela quer. Então, essa é a escolha, no fim do dia. Assim, Mo, o que te faz feliz? O que você precisa de mim? O que eu posso fazer por você? Porque eu escolhi fazer isso. E isso é muito louco, porque quanto mais se faz isso, mais eu amo ela. Eu sou feliz. Então, como ela faz a mesma coisa, eu acredito, ela também e o casamento funciona. Ele não funcionaria se só um dos dois estivesse fazendo isso. Daí ele estaria fadado a acabar. Porque isso ia dar num fim errado, como é meio comprovado já. Coisa louca, enfim. Essa digressão exigiria um nível de conhecimento que eu não tenho para conseguir explicar corretamente. Porque tudo que eu tenho é uma impressão da realidade nesse sentido. Mas enfim. Então, você deve olhar para o teu ano que está começando e entender que nós estamos num mundo concreto material. Nossos objetivos e metas são dependentes de coisas materiais acontecerem e existirem.
o material ele naturalmente se degrada e ele é impermanente. E as circunstâncias são impermanentes na vida. Hoje é sol, amanhã é chuva, hoje é bom, amanhã é ruim, hoje eu tenho saúde, amanhã não, e por aí vai. Então, não adianta eu achar que vai ter um plano, que eu vou fazer um plano que vai perdurar para sempre, porque um plano só faz sentido com um fim. Não adianta eu achar que algo que eu descubro que faz sentido agora continuará fazendo sentido por muito tempo, porque eventualmente deixará de fazer sentido. E não adianta eu atrelar minha felicidade ao atingimento dessas metas que eu estabeleci no começo do ano, e é por isso que as pessoas desistem das suas metas ao longo do tempo. Por quê? Porque só existe uma possibilidade real de viver o seu ano bem vivido, que é descobrir, e essa possibilidade real é também a mais difícil, por incrível que pareça, descobrir como eu me sinto, vamos dizer, bem, como eu fico em paz interior com o que eu estou fazendo agora. Apesar de tudo o que está acontecendo agora, mesmo que as circunstâncias de agora estejam longe de serem as circunstâncias boas e felizes da minha vida. Enfim, a gente se vê ao longo do ano de 2026. Conta aí nos comentários o que você pensa sobre essa conversa e joga a tua reflexão aí também. Quero ler. Tamo junto.